Douglas Bandeira acaba de conseguir entrar no tribunal do júri. Está acontecendo o julgamento do caso das Esmeraldas, aquele duplo homicídio em uma loja de conveniência em um posto de gasolina no bairro Batel. Douglas, como é que está o clima por aí, meu amigo? Por favor. Oi, Lucas. Primeiro, eu quero explicar para o telespectador, a gente está falando super baixo aqui, porque nesse exato momento está acontecendo o quê? Só para explicar, o Dr. Cláudio Taredoni acaba de tomar palavra aqui nesse julgamento que deve acabar na data de hoje, ok? Dr. Cláudio Taredoni tomou a palavra, ele é advogado de defesa do Bruno Ramos Caetano, o empresário que é acusado de ser o mandante dessa situação. Dr. Cláudio Taredoni tomou a palavra, ele tem 2 horas e 30 minutos para discorrer, para falar toda a tese dele ao júri popular e análise também das pessoas que estão aqui presentes. Antes do Dr. Cláudio Taredoni, falou o Dr. Nilton Ribeiro, que é advogado da dupla que de fato atirou contra Igor Caluf e contra o Henrique Mendes, lá naquele posto de combustíveis do bairro Batel, em Curitiba. Dr. Nilton Ribeiro usou o tempo que ele tinha ali, usou aproximadamente 30 a 40 minutos que ele tinha de tempo, não utilizou todo o tempo que era necessário e disponível para ele, e agora quem está falando, de fato, é o Dr. Cláudio Taredoni. Em resumo, gente, o que o Dr. Nilton Ribeiro tentou colocar ali é que sim, não houve ali aquele mando do crime e está tentando tirar até a questão do motivo torpe dessa situação, porque ele afirmou sim que teve ali um certo desentendimento e aí no calor da emoção os disparos aconteceram. O Dr. Cláudio Taredoni, ele vem basicamente na mesma linha, ele defende o empresário, defende o Bruno Ramos Caetano, afirmando que o Bruno não mandou os dois matarem e sim aconteceu mais uma vez por um acaso. Inclusive, eles questionaram e mostraram aqui para o júri popular até as investigações que foram feitas pela delegada responsável na época, que a própria delegada teria dito que, em opinião pessoal, ela acreditava que o crime não teria sido encomendado. Então nós tivemos primeiramente a promotoria falando, Lucas, só para explicar para o telespectador, algumas horas antes nós tivemos a promotoria falando, acusando os três nessa situação. O tempo utilizado foi de 2 horas e 30 minutos. A acusação feita para os três afirmando que os dois atiraram de fato, isso a imagem mostra, e o Bruno teria mandado esses disparos acontecerem. Na sequência veio o Dr. Nilton Ribeiro e agora o Dr. Cláudio Taredoni toma a palavra. Ele tem exatos 2 horas e 30 minutos para terminar essa situação. Quando ele terminar, a gente vai ter a sentença de fato. Se ninguém pedir uma réplica, algo nesse sentido, a gente pode ter essa sentença até as 4 horas da tarde de hoje. A gente continua acompanhando aqui e a fala que você está acompanhando é essa. E só para apresentar, os réus ali, como você pode acompanhar na imagem, o Ivan pode mostrar para nós, eles estão sentados lado a lado. O André está falando primeiramente, o André sentado na ponta, o Wilson sentado no meio e o Bruno Ramos Caetano é o rapaz que está com essa blusa branca, tá? Os três estão sentados lado a lado. Em vários momentos nós presenciamos aqui o André se emocionando, como você está vendo nesse exato instante. Cabeça abaixo o tempo todo, de fato tendo essa emoção. E o Wilson da mesma forma. Se emocionou em vários momentos, assim como o Bruno Ramos Caetano. A gente vai continuar acompanhando isso aqui, Lucas. A partir do momento que nós tivermos novidades, a gente entra mais uma vez ao vivo aqui no Tribunal da Massa. Perfeitamente. No segundo plano ali os 3 réus, né? Os 2 irmãos e aí o Bruno. Aqui no primeiro plano, o advogado Renan Canto, e a gente está acompanhando tudo isso em primeira mão, trazendo as informações com o Douglas Bandeira, que está acompanhando esse caso desde o começo, né? Um caso que deu o que falar, ficou famoso, né? Como o caso das Esmeraldas.